Olá, gente, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo canal dos apaixonados pela literatura, Entre Livros. Sou Dora e eu estou aqui para apresentar algumas obras bem afamadas que têm uma versão feita para o cinema, televisão, o teatro. E também livros biográficos sobre rainhas e reis da Europa. E tudo isso só falado em português. Nesta vez, pessoal, vou falar sobre Senhora, de José de Alencar, um dos mais famosos romances daquele literato brasileiro que viveu na segunda metade do século XIX, sendo a publicação original de 1875. Eu li a adaptação recentemente feita por a brasileira Renata Palottini e fiquei atraída pela história de amor entre Aurélia e Fernando. Caras, saibam que gosto de contrastar o conteúdo de um livro com sua representação. Às vezes, minha leitura acontece antes de assistir às produções, filme, novela ou peça. Outras vezes, ocorre o contrário. Seja de uma ou outra maneira, nunca posso evitar a tentação de antecipar o seguinte capítulo ou cena. Por isso, recomendo a vocês a leitura de Senhora, que tem uma bem-sucedida versão televisiva, Essas Mulheres, produzida pela Rede Record em 2005. Com Cristine Fernandes e Gabriel Braga Nunes. O contínuo ato de comparação de cada detalhe lido e assistido, sem importar a ordem, fica garantido com Senhora. Vejamos. Gente, a linguagem do livro é de fácil compreensão, embora não sejam simples e assim estejam cheias de palavras adornadas, como nova estrela, rainha dos salões, musa dos poetas ou ídolo dos noivos, e indisponibilidade. Só para apresentar Aurélia, a personagem principal, feminina, apenas nas linhas iniciais do primeiro parágrafo do capítulo 1. Mas por acaso, recomendo vocês sempre ler com um dicionário Mini Aurélio. Senhora descreve detalhadamente a sociedade fluminense da segunda metade do século XIX, cheia de aparências, contradições e preconceitos, na qual o casamento era visto como um negócio interesseiro, sem amor nem paixão sincera, baseado numa visão degradante da mulher como uma pessoa submissa à vontade do marido. Galera, os protagonistas de Senhora são os fluminenses Aurélia Camargo e Fernando Seixas, acompanhados de outros personagens secundários como Lemos, Adelaide, Torquato, Lourenço ou Eduardo. Aurélia era uma jovem de apenas 17 anos no começo da história e 19 anos na parte final. Tinha uma peculiar beleza, hábil inteligência e graciosa excentricidade. Pobre aos 18 anos, parecia frágil e insegura, mas sonhadora e pronta para oferecer um sincero amor. Porém, motivada por uma posterior decepção amorosa e já sendo possuidora de uma boa herança, mostrava-se como uma mulher fria, perspicaz, firme e determinada, que só aparentava acreditar nos casamentos arranjados segundo o cálculo monetário. Pelo contrário, Fernando era um moço pobre que não tinha mais de 30 anos. Formoso, inteligente e sedutor, ambicionava um casamento com vantagens econômicas, mas depois, já casado e sentindo a humilhação própria de uma união infeliz, mudou sua personalidade. Assim, caras, chegamos ao núcleo da romântica história entre Aurélia e Fernando, que se amavam com sinceridade, o ponto de ficar compromissado seu casamento. Mas a união não aconteceu pela ingênua pobreza dela e o interesse de promoção social dele. Ainda com a dor desta perda e com um homem amado fora do Rio de Janeiro, Camargo recebeu uma herança do avô apenas conhecido há poucos meses. Então, rica e com um jeito de vingança pela decepção sofrida, planeja se casar com Seixas, já de volta de Pernambuco logo de 8 meses. Com a missão de manter oculta a identidade da noiva, o tio da moça consegue fechar a união, com a promessa de um bom pago para Fernando. Dias depois, quando soube o nome da moça, Seixas achou ter ganho a felicidade, pois ainda a amava. Contudo, esse pensamento mudou na mesma noite de núpcias, quando ela recalcou a compra negociada dele como marido.
embora também o amasse em silêncio. Durante 11 meses, o casal viveu uma aparência de plenitude que disfarçava a infelicidade dos dois, até que o esposo reuniu o dinheiro para tentar alcançar sua liberdade. E assim, o que vocês acham? Fernando tive o divórcio ou Aurélia não aceitou a devolução do dinheiro? Triunfou o amor silencioso do casal ou se mantive a infelicidade deles? Ou talvez os moços ficassem livres para refazer suas vidas? Pois para conhecer o fim real, só devem ler o livro. Gente, felizmente a versão televisiva de Senhora, essas mulheres, mantém a essência do seu conteúdo, mas em simultâneo com as tramas de outros 2 romances publicados por José de Alencar, Luciola, de 1862, e Diva, de 1864. Assim, na produção livremente disponível na internet, são respeitados o início, o enredo e o final da história de amor entre Aurélia e Fernando, os deuses dos salões de bailes fluminenses. Não acreditam? Leiam e assistam. Ou assistam e leiam. A ordem não é importante, mas depois disso, dêem uma nova olhada no meu canal e deixem seus comentários sobre Senhora de José de Alencar. Até a semana próxima, gente, quando apresento a vocês uma interessante biografia do rei emérito Juan Carlos da Espanha e uma aparente comparação entre o romance e a novela Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. E por favor, não se esqueçam de se inscrever. Lembrem-se, Entre Livros é o canal dos apaixonados pela literatura.